Talvez você não esteja travado, só esteja tentando segurar a coisa demais. E este é mais um episódio do Pode Soltar com a Rosa, porque toda vez que você se cala, uma parte sua se apaga. E hoje nós estamos com um convidado super especial, que eu poderia apresentar ele e falar tudo que este homem é, mas vamos deixar ele falar. Com vocês, Paulo Henrique, PH. É isso. Prazer por estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Imagina, o prazer é todo meu. Paulo, antes da gente começar, eu poderia começar perguntando aqui para você tudo sobre o tanto de coisa que tu é, porque eu tava lendo ali um pouco sobre ti, eu falei, meu Deus, Muita coisa, muitas vivências que quantas eu gosto. vidas em uma vida, não é? Muitas vivências. É. Então eu queria, antes da gente falar aqui com alguém que construiu muita coisa, como todo mundo, teve um caminho até aqui. Porque todos nós, para chegar onde nós estamos, né, eu tenho certeza que para você chegar onde você está hoje, você passou por muitas camadas, assim como uma cebola. Exato, foram muitas vivências, né? A Rosa sabe muito bem um pouco sobre a minha história, porque eu já tenho o meu livro, já comprou o meu livro aqui, o livro autobiográfico, que eu falo um bocadinho da minha Ai, história. legal, tá mostrando. É, e esse livro, livro autobiográfico, né, que eu conto bastante sobre a minha história, de onde eu vim, né? Eu vim de uma infância muito humilde, de uma família disfuncional, é, até o ano de 2024, que foi quando eu lancei o livro. E de 2024 para cá eu já vivi muitas outras coisas, muitas outras vidas, como você fala. E de fato, olhando para trás, eu gosto de olhar para trás para ligar os pontos que aconteceram na minha vida. Foi bem isso que você falou. Foram várias camadas de cebola que eu fui tirando e tirando, tirando, para chegar a ser a pessoa que eu sou hoje. Eu estou aqui em Portugal há muitos anos e eu me considero uma pessoa muito feliz e uma pessoa que eu não preciso mais olhar para trás para compreender as coisas ruins que eu vivi. Então eu prefiro sempre, a partir de hoje, olhar para frente, sabe? Eu olho para trás para ligar os pontos e ser muito grato pela vida que eu tive, né? Eu acho que os problemas e os traumas que eu passei construíram a pessoa que eu sou. Então eu gosto de olhar para trás para ver esse lado positivo, sabe? Como você falou, foram muitas vivências, passei por muita coisa, faço muitas coisas. Hoje eu gosto de falar que eu sou uma pessoa multipotencial. Eu não gosto de me definir como um procurador jurídico, ou na verdade como um ator, ou um escritor. Eu sou muitas coisas, muitas versões. Então acho que eu me defino assim, uma pessoa multipotencial, que tem várias facetas, várias versões e que daqui para frente também podem aparecer outras. Uau! E o que quase ninguém sabe sobre você, mas que foi assim a virada de chave para você chegar onde você está hoje. E é uma pergunta capciosa e difícil de responder. Eu acho que a lei da atração foi um grande diferencial na minha vida, sabe? Essas visualizações que eu tenho, essa conexão que eu tenho com o universo, desde muito tempo atrás, mesmo inconscientemente, eu já aplicava positivamente na minha vida. Enquanto pessoas que estavam ali ao meu redor, os meus amigos, que se perdiam para o crime, muitos morriam, porque era, de fato, um contexto bem humilde que eu vivia. É, Mesmo nesse contexto, eu aplicava a lei da atração, porque eu sempre pensava muito no meu futuro. Como eu quero ser, para onde eu quero ir, eu quero viajar, eu quero ter uma profissão bem consolidada, eu quero ganhar bem, eu quero sair daqui desse contexto que eu vivo. Então, naturalmente, naquele tempo, eu já estava atraindo essa vida para mim, mesmo não conhecendo a lei da atração. E aí, eu acho que a partir do momento que eu conheci, que eu estudei sobre isso, e o meu livro vem muito a partir desse conhecimento, eu comecei a aplicar ela conscientemente. Então, acho que meio que duplicou tudo, potencializou tudo, parece que todos os astros começaram a conjugar, sabe? Tudo alinhou para eu chegar aqui hoje. Então, eu acho que, cara, eu até falo, eu escrevi esse livro em 2024, eu estava aqui em Portugal há 5 anos. Tu escreveu em 2024, foi quando foi o lançamento ou tu já Não, eu vinha já vinha construindo escrevendo. camadas? Eu fazia diário, sabe? Foi através do livro O Milagre da Manhã, que tem todos os passos a passos, né? E aí eu comecei a ler esse livro, e aí foi ao mesmo tempo que eu li também o Segredo, né? O livro da Ai, Rhonda Byrne. E, e aí eu alinhei os dois. Eu fiz, cara, analisando essas minhas experiências, esses meus diários, por que não alinhar isso tudo e escrever um livro? Porque eu acho que o que eu já vivi é o suficiente para ajudar algumas pessoas, sabe? Sabe? Eu não sei se eu não tenho um referencial muito grande, eu não tenho também esse objetivo de querer ficar sempre ensinando outra pessoa algo que funcionou para mim. Acho que cada pessoa tem sua experiência.
mas eu acho que uma pessoa que está perdida ali no fundo do poço, ou uma pessoa que às vezes não tem conhecimento sobre lei da atração, ou sobre esse poder que ela tem dentro dela de manifestar coisas, de conseguir, uma pessoa que não tem esse conhecimento, eu acho que eu consigo ajudar. E eu consegui, através desse livro, cumprir esse meu propósito, sabe? E ele, além de trazer esse teu propósito, né, muito da lei da atração e da manifestação, que é o que tu Sim. te conheci já assim, é o que tu trabalha muito, ele também tem exercícios que as pessoas podem aplicar. Sim, sim. Eu falo sobre que eu criei um método PH, mas eu acho que quando se fala sobre lei da atração, que é uma técnica milenar, eu ousei a dizer que eu criei um método, é, mas esse método é um método muito prático, em que eu ensino passo a passo de como você consegue visualizar, escrever, usar o Vision Board, que é tipo o quadro dos sonhos, dos objetivos que eu faço desde 2018 e que eu alcancei de 2018 para cá cerca de 90% de tudo que eu coloquei lá. Então, é um livro muito prático, além dele trazer, de colecionar essas memórias que eu vivi, ele também traz como eu consegui fazer isso na prática, para ajudar uma pessoa que, porque senão fica tudo num ambiente muito generalista, sabe? E aí eu trago a lei da atração e esses conhecimentos para a prática mesmo das pessoas. Então, é um livro muito, além de didático, ele é profundo, assim como eu sou, e muitas partes tristes, ele vai ondulando assim, porque eu gostei, sabe? Como eu sou da área de cinema também, é, sabe quando tem um enredo do cinema, você tá tudo muito legal e pá, cai. Sim. Eu usei esse teu livro também, sabe? Tipo, para ir, de fato, fisgando a pessoa do início ao fim e ela se interessar em ler até o fim, porque é no fim que tá a melhor parte. Uau. Então, tipo, vários momentos ali tem aquela parte da isca, né? Tipo, tem a parte não do vai vai, embora, fica aqui, tem mais um fica pouquinho. aqui, exatamente, para despertando a curiosidade das pessoas. Tu saiu de uma realidade muito difícil mesmo, e tu construiu uma história forte. Tu tem uma bagagem muito grande. Qual foi o momento que tu sentiu que tu precisava tomar conta da tua vida, assumir o controle e falar: eu realmente não sou o que me aconteceu, mas o que eu escolho fazer com o que me aconteceu? Então, qual foi esse momento dessa virada para ti? Quando a minha mãe faleceu. Minha mãe faleceu, ela se suicidou, né? Foi um contexto muito forte para mim. E eu vi aquela cena e eu era um adolescente, então eu entendia e era muito forte. Ao mesmo tempo, aquilo não saiu da minha mente. Eu tinha de 13 para 14 anos quando aconteceu. Então, acho que depois daquilo, eu fiz, e aí, minha vida vai ser isso? Sabe? Eu vou seguir, eu vi os meus amigos, né, ali, todos naquele contexto de criminalidade, que por muitos anos e muito tempo, mesmo naquele contexto, eu não segui aquele caminho. Fiz, o que é que eu vou fazer agora, sabe? Tipo, a minha mãe foi embora, eu vou ficar só com meu pai, a nossa relação também não é aquela relação de muita conversa, então, a partir daquele momento, Rosa, eu comecei a me recolher mais. Como eu tinha eu não sei, nunca fui muito bom em expressar os meus sentimentos, sempre fui uma pessoa muito racional. E a partir do momento eu comecei a me recolher e pensar, eu ficava, era uma tristeza, mas que é uma tristeza que eu trazia para dentro de mim, eu não expandia e eu não tinha psicóloga, não falava para ninguém, então era só eu não tinha relação muito forte com meu pai. E aí, nesse momento de muito recolhimento, eu manifestava muito. Mas eu não manifestava, eu não ficava naquele negativismo do lamentar que minha mãe se foi, que eu estou nesse contexto e que eu quero dinheiro e não tenho. Eu pensava mais sobre o que eu queria. E aí foi a partir daí que eu comecei a estudar muito. É, meu pai, enfim, naquele contexto, meu pai já queria que eu trabalhasse, sabe? Depois do ensino médio, ele já queria que eu trabalhasse. Como meu irmão foi para metalúrgica, porque ele queria dinheiro na mesa. Tinha muito isso, quando uma pessoa não tem muitas condições, só precisa colocar dinheiro na mesa. E eu não quero isso, eu quero ir para a área jurídica, eu quero tipo, uma profissão mesmo que me traga bons salários, experiências incríveis. Então, demorou muito para minha família aceitar. Eu terminei o ensino médio, eles queriam que eu trabalhasse, eu passei um tempo estudando para o Enem. Então, eu estudei para o Enem, estudei para o ProUni. O ProUni foi essencial na minha vida. Foi através do ProUni que eu consegui a bolsa de direito integral na altura. E eu acho que isso aí foi o que mudou minha vida. Porque essa política pública do ProUni foi o que me trouxe entrar na universidade, porque eu, como aluno de escola pública, não conseguia atingir aquelas notas para entrar em curso de direito. E no ProUni eu consegui, e aí através do ProUni entrei na faculdade, na melhor faculdade da Paraíba. Comecei a me associar com amizades totalmente diferentes da que eu vivia.
E aí o meu chip mental começou a mudar e eu, existe isso, as pessoas já tinham maiores condições, tinham outras perspectivas de vida e aí eu fui começando a mudar, sabe? Então eu acho que a partir dos estudos, né, a aprovação do ProUni, eu vi que só dependia de mim, sentar na cadeira e estudar, me deu uma boa lembrança. Eu fiz, caramba, eu consigo fazer o que eu quiser sem precisar de ninguém, sabe? E aí, a partir daí, eu comecei a estudar para concurso público. E aí, com minha vida, aí já entra já em outra etapa da minha vida, que entra aí quando eu começo a estudar para concurso e começo essas minhas 20 e poucas aprovações aí. E tudo aqui, isso é muito incrível, porque muitas vezes a gente vê as pessoas se prendendo muito. Ai, mas a minha vida foi muito difícil, eu não consegui. E aí sempre elas estão procurando ali um culpado para determinadas situações que tem na vida. A gente vê muito isso. Eu trabalho com a visão sistêmica, a gente vê muitos adultos aí mal curados, maltratados deles mesmos, porque eles não assumem o controle da própria vida. E tu mesmo passando por uma questão tão delicada como foi, né? Tipo, de você viu ali a tua mãe se suicidar, tão delicado que foi, tu resolveu fazer diferente. Você falou, ok, o que eu faço com isso? O que eu vou levar para a vida? Então, eu acho que isso é um insight muito grande para quem vai ouvir a gente, porque principalmente esses adolescentes que hoje a gente vê que essa geração Z, que é o que fala hoje, né, que tá Sim. caótica, Acaba querendo nem estudar, né, não menina? querem mais, é só Meu Deus TikTok. do céu, eu tava lá em João Pessoa, aí uma amiga minha fez, tu precisa ir na minha escola, tu precisa ir naquela professora da escola pública que eu estudei. Ela, tu precisa ir lá porque os jovens não querem fazer vestibular e tu seria um ótimo exemplo para eles verem de onde tu saiu, onde é que tu chegou. E aí eu tô para ir lá nessa escola e eu quero muito ir, eu tenho essa vontade de ir lá e falar um pouco da minha experiência para esses jovens, porque naquela altura a gente já não tinha esperança. É hoje, então. Hoje, então, gente, com a rede social que você pergunta, eu quero ser, tipo, influencer, sabe? Tipo, ok, seja influencer, mas eu acho que o estudo é uma etapa interessantíssima, importante. Porque através do estudo, em qualquer área, para você ser influencer, você também tem que estudar. Sobre Sim. oratória, sobre o tema que você quer falar, para soar natural ou não. Então, acho que a etapa, para mim, nas minhas vivências, foi importantíssima a educação. Educação e política pública, associando esses dois, foi o que me fez sair do meu contexto e chegar onde eu cheguei. Então, se eu pudesse ser porta-voz nesse tema, eu vou ser até o final da minha história. E uma outra coisa que tu falou também que eu achei muito interessante, que é o meio em que a gente vive. Porque quando tu começou a frequentar outros ambientes, Sim. te ajudaram muito. E eu falo, tem aquela frase que as pessoas acham que é clichê, né? Que você é a média das 5 pessoas que você convive. Mas isso é muito real, né? Porque a epigenética, que está acima da genética, já fala que o ambiente muda o nosso DNA. Então, e quando tu trouxe isso, tu vê que o ambiente mudou. Então, o ambiente ele foi também fatal nesse teu novo direcionamento na qual tu decidiu? Muito nessa etapa que eu entrei na faculdade, mudou meu chip mental em relação a conquistas mesmo materiais, né? Porque eu, de fato, por mais que eu estivesse na faculdade, eu ainda não tinha condições de custear o curso e eu precisava estudar para concurso. E lá, as pessoas não tinham já essa visão de, tipo, preciso trabalhar em qualquer coisa, preciso colocar dinheiro na mesa. Não, as pessoas precisavam estudar para ser alguém mais interessante, intelectual e ganhar bem, estudar para um concurso público, ser advogado, cada pessoa tinha sua ideia. E aí tinha filhos de juízes, e aí eu admirava muito. Nossa, filho de juiz. Enquanto isso, eu estava com meu vadimeco, né, que é aquele livro grandão, indo para casa de ônibus, porque eu, de fato, eu estava lá na melhor faculdade com a galera top e eu não tinha condições de custear, entendeu? Porque de toda a minha turma, eu era o único aluno ProUni. E essa faculdade era muito cara. E aí eu demorei ali, primeiro, no primeiro tempo, demorei para me adaptar, porque eles tinham mais hábitos de leitura, escola particular, vinha de toda escola particular. Tinham hábitos de leitura, então eu passei ali alguns meses para me nivelar com eles, e a partir daí eu comecei a ter outro mindset, né? Então foi essencial mudar. Eu acho que isso foi muito natural também, sabe? Eu acho que em nenhum momento na minha vida eu parei e pensei, quero mudar de ambiente, eu quero agora aprender inglês, vou começar. Não, eu acho que foi muito natural. Eu sempre pensei no que eu quero e meio que os caminhos foram aparecendo, as oportunidades foram aparecendo. É como se fosse eu fui surfando para onde eu quero ir, entendeu? Inclusive aqui em Portugal foi essencial também para eu me reconectar com a minha espiritualidade, porque quando eu estava no Brasil, eu estava num contexto muito, me sentia numa bolha, porque eu cresci num lar adventista, que é uma religião muito ortodoxa, e não foi um ambiente que eu escolhi, sabe? Eu nunca me conectei verdadeiramente porque não foi escolha minha.
E aí, o fato de ter saído do Brasil para Portugal já mudou também, porque me fez ter a oportunidade de conhecer a mim mesmo e ter essa experiência espiritual, vivendo e vendo. Isso aqui pertence a mim. Eu me sinto feliz aqui nesse caminho. Através de um conjugado de várias experiências espirituais, eu construí a minha própria espiritualidade. Então, até nisso, até o fato de ter saído do Brasil para vir para Portugal, esse ambiente mudou, sabe? Idioma, mesma coisa. Eu estou nessa parte do idioma agora porque eu estou aprendendo outras línguas. Aí, aparece uma coisa, aparecem uns aplicativos diferentes. Toda hora tem um evento diferente para eu ir, para falar outros idiomas, com pessoas estrangeiras. Então, tipo, é como se fosse assim, eu sempre foco, e eu falo isso no meu livro, sobre como eu quero me sentir, o meu objetivo final. E as coisas vão se alinhando, vão aparecendo pessoas. E aí, quando a pessoa aparece, a oportunidade aparece, você começa a imaginar, caramba, é sério que isso chegou agora? Você começa a associar mesmo e ligar os pontos que você lá atrás manifestou, entendeu? Então, eu sou muito ligado com a lei da atração. Então, essa questão do ambiente e lei da atração, manifestação, tá tudo muito conjugado na minha mente. Como eu te falei, quando eu conscientemente comecei a aplicar isso, cara, parece que eu sou expert, sabe? Tipo, eu quero, sei lá, eu quero ir para Malta fazer um intercâmbio. Começa a aparecer umas coisas de uma pessoa que morou em Malta. Eu conheço, eu também já fiz. Sabe? Tipo, num contexto em que você vai, aí você fica, uau. Você vendo sendo aplicado é muito interessante. Eu falo muito isso. Tem gente que fala assim, eu não acredito nisso, não sei o quê. Eu falei, não precisa acreditar, eu preciso acreditar. Essa Sim. semana agora eu participei de Está um sendo encontro. aplicada. Não sei se você acredita, mas está sendo aplicada na sua vida. E aí eu falo, muitas pessoas, tem uma amiga minha que uma vez ela falou assim, eu sou muito positiva nas coisas. Falei, pensa sempre o lado bom, vai dar tudo certo. Aí ela, é muita positividade tóxica. E eu, não é. Entre pensar positivo e negativo dá o mesmo trabalho. Por que você vai pensar negativo? Pensa positivo, manifesta, cria. Porque aí é muito você vai ver que as pessoas que mais reclamam, mais questionam, mais. O mundo, tudo faz assim, um escassel mesmo. É as pessoas mais infelizes, que vivem ali na mesma vida, mas não faz nada pra mudar. Sim. E aí fica se vitimizando, aí quando coloca a culpa na família, no papagaio, no periquito. É por isso que você falou sobre a autorresponsabilidade, né? De Total. você criar a sua responsabilidade. Quando você muda essa visão, tudo muda, assim, sabe? E eu falo, você falou sobre essa positividade tóxica, eu gosto de falar sobre isso, porque apesar do nome do meu livro ser Penso, Logo Tenho, eu não acho que seja só pensar. Acho que você tem que sentir. Porque não adianta você estar aqui, eu quero sim, eu quero fazer um cruzeiro, eu penso em ter um cruzeiro, fazer um cruzeiro, eu penso em conseguir um trabalho melhor, mas no fundo tu não acredita nisso, sabe? O teu coração tá angustiado, no fundo tu já tá tão calejado que tu sabe que tu não vai conseguir, então tu não sente isso. E aí tu não adianta tu ir para chega e faz uma oração e agradece, uma vida excelente, quando na verdade você não sente isso dentro de você. Então você tem que seguir um caminho e seguir um objetivo que você de fato sinta isso verdadeiramente, sabe? Que você vibre isso, que eu chamo a vibração mesmo positiva. Então, primeiro construa um objetivo vibrante, que é aquele objetivo que, tipo, sabe? Quando isso acontecer na minha vida, tudo vai mudar. Tudo vai mudar muito. Então, a partir desse objetivo maior que tu tem, seja construir uma casa com a família, uma coisa muito maior, tu vai ramificando isso e fazendo teus pequenos objetivos, sabe? Para quando tu estiver passando por uma ondulação daquelas da vida, num momento que foi demitida ou teve alguma morte de alguém, tu olha para aquele objetivo final e tu se sente melhor, sabe? Tipo, teu coração vibra. Eu acho que essa vibração faz você sentir e você ficar encaminhado para aquilo, entendeu? Porque senão você vai só ficar pensando, vai ficar só no raso. E aí é onde entra a possibilidade tóxica, que é as pessoas irem para a rede social sem conhecer o contexto de ninguém, achando que tudo é maravilhoso, tudo é muito bom. Quando, na verdade, cada realidade é diferente. Sabe? Cada realidade. Eu tenho propriedade para falar com jovens de escola pública que estão lá e não tem esperança de nada, porque a família é uma família disfuncional, é uma família que maltrata eles, ou às vezes eles estão numa bolha religiosa que não conseguem pensar fora da caixa. Isso eu consigo, essas pessoas eu consigo ajudar, sabe? Mas não adianta eu chegar na rede social e sair falando sobre, gente, olha, lei da atração, vamos lá, vamos pensar positivo, quando na realidade da pessoa é totalmente diferente. Sabe, não dá. Que é o que acontece muito, né? E uma outra coisa muito boa quando tu fala, né, que não é só manifestar e, tipo, não é só pensar, é realmente sentir todas as células do teu corpo já vivendo aquilo, né, que é muito importante, mas é muito que as pessoas acham, vai dar certo, já entreguei para Deus. E aí acha que pronto, entreguei para Deus, vai acontecer sozinho. Não, você tem que fazer a tua parte também.
né? Deus faz tudo por nós, menos a nossa parte. E muitas vezes a gente vê muito que acontece isso, a pessoa, mas eu confio em Deus, vai dar tudo certo. Só que, tipo, a pessoa tá lá, sentada, esperando bater na porta e... É o mesmo caminho de você colocar a culpa no passado. Ai, nada dá certo para mim porque os meus pais não me deram educação. Ai, nada dá certo para mim porque minha personalidade, eu sou muito tímido, mas isso veio porque os meus pais batiam em mim. Você coloca tudo, você atribui a culpa. E aí você colocar tudo para Deus, Deus tomou conta. Você não assume a sua autorresponsabilidade. Então, você tem que assumir a responsabilidade da sua vida porque você é capaz de tudo. A partir do momento que você sabe disso, você para de colocar culpa no outro, tudo é do outro, não é sua. Sabe, o meu companheiro, o Rezan, né, que vai ser entrevistado daqui a pouco, ele estava com uma questão recente muito forte, que aí eu observava ele reclamando muito, sabe? Porque ele tava da AIMA, né? A AIMA, que é o órgão daquele O caos, todo mundo tá com esse caos. do caos da AIMA. AIMA, que órgão ruim, não sei o quê. Reclamando muito. E eu consegui o meu documento muito fácil. Muito fácil. Tipo, em uma semana chegou o documento. O meu documento chegou em uma semana e o dele já faz 1 ano e pouco já. Não tá manifestando isso. E aí ele reclamava toda vez, eles não me atendem, eles estão negando. Reclamava muito, até um momento que ele estava lá em casa, ele fez, eu já entendi tudo. Agora eu não culpo mais a alma. Tudo. Ai, alma. Alma. Agora eu não culpo mais a alma. Ai, mano. A culpa é minha. Foi eu que não fiz isso, não fiz isso, não fiz isso. E aí eu percebi que mudou a vibração dele, sabe? Ele reconheceu, ele atribuiu a culpa a ele, não a um terceiro. Eu acho que a partir daquele momento, eu acho que eu senti, sabe quando ele falou assim, eu senti que tipo, saiu, a vibração dele mudou na hora, assim, como se você tivesse feito uma coisa invisível, assim. Eu fiz, é isso daí. E eu falo até no meu livro sobre isso, sobre essa questão da vibração, principalmente quando você vê o outro e você toma o outro como exemplo. Rafael é uma pessoa que ele, quando tá doente, ele se entrega muito à doença. Nossa, sinto muito. Eu sei. Uma dor de cabeça, ai meu Deus, não sei o que e tal. E ele se entrega mesmo, ele, não, amanhã tu vai ficar bem e tal, eu ficava dizendo e tal, mas não adianta, porque é uma pessoa. Enquanto quando eu fico doente, eu tipo, amanhã eu vou estar bem. E eu verdadeiramente acredito nisso, sabe? Tipo, amanhã eu vou estar bem, depois de amanhã eu vou estar bem, isso aqui não é nada, sabe? Tipo, eu não sou daqueles que ficam me automedicando também. E aí a diferença é muito grande, porque de fato eu fico muito bem rapidamente, desculpa, e ele demora horrores, assim, muito tempo, porque ele se entrega. A energia não deixa. Não, ele se entrega porque é uma pessoa muito emocional, então ele se entrega mesmo a qualquer tipo de coisa. Pronto, é algo que ele precisa aprender também, porque eu sou uma pessoa muito racional. É um equilíbrio, ali é um equilíbrio. Uma linha. Tô aprendendo, tô conectando cada vez mais com esse meu lado emocional, no curso de ator, inclusive, que eu fiz. Os professores falavam, nossa, que curioso, Paulo. Tu é uma pessoa muito sensível, mas muito racional. Geralmente é muito difícil, sabe? Então acho que você tem que trabalhar mais esse seu sentir. Eu sinto pouco, sabe? Tipo, eu sou muito racional. Eu sinto assim quando é um objetivo. Tipo, eu sou o cara dos objetivos, eu tenho uma coisa, sou muito disciplinado. Essa minha disciplina me faz acreditar. O meu acreditar é tão forte que eu sinto, sabe? Quando eu falo, tipo, eu sinto pouco, é tipo chorar. É tipo, não tenho tempo pra chorar, deixa eu resolver. Exatamente, eu sou um cara que tipo, meta, não, eu vou lá, e eu acredito mesmo, vou, tipo, eu tô doente, não, amanhã vai ficar bom. E aí eu acredito mesmo, e aquele meu acreditar é tão forte que ele me faz sentido. É muito incrível. A Bia fala assim, cara, quando é que a gente vê você chorar? Eu nunca vi você chorar. E eu choro ela, mas eu nunca vi você chorar. E eu sou muito assim, racional. Tem gente, às vezes eu tô, tipo, em reuniões de clientes, aí a cliente aconteceu alguma coisa, tá todo mundo, ai, não sei o que, foco, objetivo. Sim, vamos lá. Eu sou muito muito assim, tipo, aí depois as pessoas falam, mas você não ficou com alguma coisa assim, não sentiu isso ou aquilo? Eu falei, não. Aí a pessoa, tipo, você é muito dura. Eu, não é ser dura. né? Mas eu fiquei muito assim, eu sinto que, pronto, eu falo que a vida nos ensina muito, né? As coisas que vão nos acontecendo, elas vão nos moldando. E eu sinto que eu já era, mas desde que eu fui pro Rio, eu acho que em 2010, eu já comecei a ficar mais assim. Então, tipo, porque era eu pra resolver tudo. Eu era, tipo, a linha de frente. Eu não tinha ninguém pra me ajudar. Era eu ou eu. Ou eu ia fazer. E você viu que deu certo, né? Você viu que deu então certo. eu tive que ver, a gente acaba tendo que vestir uma armadura de proteção. Então, tipo, esse aqui é o meu escudo de proteção. Então, tipo, às vezes é isso. Tem que sentir um pouco. Rosa, você tem que não sei o que.
Mas eu já levei isso até pra terapia, o que eu também tô trabalhando, porque às vezes eu sinto mesmo, eu falo, cara, às vezes eu tinha que ser mais, trabalhar mais esse sentir. Eu sei que em determinados momentos é importante e ajuda muito, mas é que eu sou muito tipo, ok, vamos lá. É porque eu não fico nessa questão de perder tempo ali de, ai, mas não sei o que eu Sim. falei. As pessoas focam muito no problema. Vamos na solução? Não, Qual mas que é a olha, isso é o solução? nosso jeito. A gente fala na terapia, a gente tenta desenvolver. De fato, eu tenho Exatamente. essa coisa de desenvolver até para atuação mesmo, esse lado emocional, mas é o nosso jeito e traz coisas boas, sabe? É Sim. tudo um equilíbrio. Tudo, tem o lado luz e o lado sombra. Sempre vai ter algo que a Exatamente. gente vai puxar ali que para determinadas coisas vai ser bom, para outras não, e tá tudo bem. Não, e as pessoas pensam, eles são muito racionais e objetivos. Aí acha que a gente é uma pessoa super, tipo, sabe, tipo, séria e tal. Não, eu sou um cara super equilibrado. Eu me acabo nas festas, eu me conecto, quando eu tô no meio da natureza, eu me conecto muito, muito comigo. Me dá vontade de chorar, pronto. Aí eu choro. Juro, eu tô numa cachoeira, gente, eu fico assim, eu começo a me arrepiar e eu começo a pensar em coisas e olho assim a luz e eu, que lindo, e eu sinto assim, pronto. É um lugar que eu me conecto e me fez até pensar agora que eu sinto mais, sabe, assim, as coisas. Porque eu acho que tudo é um equilíbrio. Eu acho que tem áreas da vida da gente que precisam de objetividade. Tem. Por exemplo, trabalho. Cara, eu pego ali os meus processos jurídicos, que são extremamente sérios, pronto, isso é uma outra história, né? Eu sou procurador e são processos muito complexos, assim, que eu preciso lidar. Então, tipo, às vezes numa reunião, alguma coisa muito importante, eu tenho que ser objetivo. Olha, vamos tá enrolando muito isso aqui, vamos fechar esse ponto. Uma petição, uma audiência, tem que ser objetivo, tem que ir direto ao ponto. Então, no trabalho, a gente pode ser objetivo e racional. Já na vida amorosa, com meu companheiro, a gente já está junto aqui há 12 anos. Obviamente que eu não estou numa relação racional, né? Tipo, eu tenho empatia pelos problemas que ele passa. Eu quando estou junto com a família dele, eu sinto a família dele com a minha família, fui bem acolhido. Então, acho que cada área da nossa vida a gente pode atuar de uma forma diferente. Não precisa, tipo, sabe, ficar meio bitolado com essa questão de racionalidade e emoção. Eu sinto que, de fato, eu preciso trabalhar mais isso, mas é mais para eu trazer para minha consciência, para não ficar lá no Tipo, não também que inconsciente. seja uma necessidade que eu tenho Não que. é que Eu falo, eu também, assim, gente, tô não tranquilo. é isso Umas aí. coisas outras que às vezes eu falo, ai, aqui talvez eu tivesse sido um pouquinho mais sentimental. Aham. Teria sido Teria bom, sido às vezes, bom. pra equilibrar, não que fosse pro mim, mas pra equilibrar Exatamente. É o isso, é racional. isso. Certíssimo. Não, tu é uma pessoa muito, muito responsável, né? Tu tem isso da disciplina muito forte e pronto, a gente já morou na mesma casa e eu via muito isso e eu acho que isso é incrível. Por ter isso muito, muito ali focado no teu dia a dia, por tu ter assumido as rédeas ali da tua vida também muito cedo, e ter tomado ali, ter se tornado realmente o protagonista, porque foi isso que tu se tornou na tua vida, o protagonista, e agora eu que tô como piloto, é que tu sente que em algum momento não posso mostrar que eu tô falhando, eu tenho que, sabe, eu tô aqui na frente, eu já não posso mais falhar, não posso voltar atrás, tenho que ir. Tu sente isso? Tu sentiu em algum momento? Senti, viu? Eu acho que essa questão da vulnerabilidade, ela vem muito da questão do sentir, né? Como eu fui trabalhado muito nessa rocha, sendo moldado na rocha ali, através de traumas e problemas, e eu fui me ajeitando, acho que eu me tornei uma rocha mesmo, sabe? Em determinados momentos. É, e eu senti muito nisso porque você começa a ser exemplo para algumas pessoas. Porque, cara, esse cara passou por isso. Tipo, como ele fez isso? Tipo, eu tenho uma vida parecida. E o meu livro ele fala muito sobre isso porque as pessoas começaram a enviar mensagens lindíssimas no meu Instagram de, nossa, tua vida me inspirou muito. Foi muito lindo isso que tu passou e como tu se superou. E aí você se vê como uma pessoa que influencia. E aí isso faz você, ao mesmo tempo que você influencia, você ir com medo de errar e desapontar essas pessoas, né? Isso começa inicialmente na família, porque aí na sua família você acaba sendo esse exemplo de pessoa que se saiu. Então faz você não querer errar, sabe? É, e de fato isso me pegou por muito tempo. E eu acho que ainda tenho muito isso em mim. Até numa competição, porque eu sou muito da área de esportes também, natação principalmente, e isso me ajudou muito a ser essa pessoa disciplinada, de treinar todo dia, de querer ganhar e tudo mais. Então, o fato de perder, eu não me sinto bem, eu não lidava muito bem com derrotas, isso até os meus 18 anos de idade, sabe? Então, eu acho que hoje em dia, nesse trabalho aí extenso de vulnerabilidade, eu aprendi muito a colocar para fora esse meu sentimento, sabe?
Eu acho que esse fato de colocar para fora ajuda a gente a errar. Porque o erro, quando você tem esse objetivo, e é isso que é interessante, você tem esse objetivo final, esse erro aqui, ele não é nada porque você sabe para onde você está indo, sabe? E quando você liga os pontos olhando para trás, você vê, caramba, esse erro que eu achava que era um erro, na verdade foi o que me trouxe até aqui, sabe? Tipo, essa demissão, menina, eu fui demitido de uma empresa da espanhola, eu tava morando aqui. Eu fui demitido de uma forma que eu nem sei o que é que aconteceu. Eu estava nesse evento na Espanha, e aí eu bebi muito, e aí me demitiram por uma conduta que eu fiz lá, que era open bar essa festa, sabe? Amigo, Festa anual da empresa na Espanha, Madrid, tudo pago pela só você vive empresa, uma e vez. eu paguei. E aí eu bebi muito, e aí na semana seguinte fui demitido, não sei o que eu fiz. Aí eu, gente, que coisa ruim e tal. Aprendi a lição, nunca mais foi a amnésia alcoólica que eu tive nesse dia. Tipo, eu não lembro da metade da festa, dessa confraternização. E aí eu fiz, cara, que merda isso aconteceu e tal. Aprendi lição, que da partir daquele dia eu até anotei, não tem mais amnésia alcoólica. Foi um erro que eu cometi, mas através desse erro eu consegui um outro trabalho. E a partir desse trabalho eu consegui um outro. Até hoje, que agora eu estou na Procuradoria, que foi um curso que eu fiz há muito tempo atrás. Então, daquele erro ali que eu cometi, vieram coisas boas, sabe? Então, eu penso assim, eu penso do tipo, tá, cometemos esse erro, vamos aprender a, tipo, não ficar nessa bolha, nesse ciclo vicioso, mas ao mesmo tempo, a partir disso, vieram outras coisas boas, sabe? Então, Tu falou assim, que você foi se moldando, que você se sente até como uma rocha. Tem uma frase que eu gosto muito que é: nem toda força é cura. Essa frase, em algum momento pra ti, ela já fez sentido? nem toda força é cura, nem toda força é cura. Quando ficou muito filosófico, eu concordo, viu? Eu concordo. Não, tipo, o que eu posso dizer, gente, em relação a isso? Eu acho que eu fui curado das minhas questões foi através do meu pensamento, sabe? Da minha da mentalidade, da consciência que eu tenho e criar a minha própria realidade. Eu acho que a partir disso que eu fui curado, eu até te falei que eu não gosto de ficar olhando para trás e remoendo o meu passado e, e pensando nos traumas da morte da minha mãe ou na estrutura da minha família, sabe? Eu não gosto de ficar remoendo porque eu sou o criador da minha realidade. Eu olho para frente, para onde eu quero ir, sabe? Então, eu acho que a minha cura vem de dentro, da minha mentalidade mesmo. Não vem da minha força, não vem dessas cicatrizes, sabe? Dessa rocha que eu me tornei por causa dessas vivências. E sim, pela pessoa que eu quero ser daqui para frente, vivendo o presente e olhando para frente. Então, acho que a mentalidade cura tudo. Uau. Cura tudo. De todos os mais de 20 concursos que tu já passou, que inclusive, meu Deus, por isso que eu falo que você tem várias vidas em uma, né? Misericórdia, Foram passou em vários, mais de 20 né? concursos. Eu estudei muito. Viu? O que que tá por trás desses concursos que o Paulo nunca falou? De todas essas aprovações? Disciplina, querer mudar de vida, não tem pra onde correr. Saber que tudo depende de mim. Eu falei já sobre isso em algumas entrevistas, mas você começa a tomar gosto. Acho que assim como a lei da atração, você começa a tomar gosto. Quando você começa a ver as coisas se realizando, um concurso, o meu primeiro concurso foi quando eu estava na faculdade, como eu te falei, né? Eu estava no ProUni e não tinha condições de custear a faculdade, aí eu comecei a estudar concurso nível médio. Aí eu passei. E aí eu, eita, deu certo. Tenho o meu dinheirinho aqui. Tipo, o serviço público traz certa flexibilidade, não tem aquela cobrança exacerbada da iniciativa privada, né? Então, a partir desse concurso, eu comecei a estudar para outros, e assim foi passando, e eu gostando, e eu, eita, que legal. Em Portugal, fiz concurso também, fui aprovado, em concursos aqui, por mais que não tivesse assumido, mas eu fui tomando gosto, né? Eu gosto de fazer provas, eu gosto de me testar, sabe? Eu acho que a questão tá aí, eu gosto de me testar. Então, eu comecei a tomar gosto disso e ver, tipo, não, eu acho que muitos objetivos que eu tenho, eu preciso de algo para custeá-los. E às vezes é questões financeiras e tudo mais. E eu sei como eu consigo isso, passando em concurso público. E aí eu foquei no concurso da Procuradoria,
E aí, meio que as coisas foram acontecendo, fui subindo degrau por degrau, até conseguir chegar no topo da minha carreira. Hoje em dia, eu não consigo pensar em mais nenhum cargo público. Hoje em dia, eu já cheguei no final da minha carreira, onde eu sempre Final da almejava, minha carreira. Tipo, parece no, que ele no tem topo mesmo, a idade. aquele ancião, né? Aquele Tipo, é já tô já, o topo. cheguei. Mas, assim, dessa carreira. Porque eu, como tu já sabe, sou escritor, do nada comecei a fazer atuação para cinema. Amanhã eu posso descobrir uma coisa nova, mas esse cerne está me ajudando a custear isso tudo, sabe? Me fazendo ter novas experiências. Eu acho que agora que eu estou desbloqueando questões de idiomas, para mim é importantíssimo, Isso eu ajuda sinto demais. que essa expansão está começando a chegar ali por, por causa do inglês ou do espanhol, entendeu? Então, outras portas vão se abrindo, outras versões do PH vão aparecendo também, é, e assim eu vou. Muita gente estuda para concurso e pouca gente passa. E tem pessoas que têm ali uma remuneração, se a gente for olhar, são pessoas que já estão estudando há muitos anos e essas pessoas não passam. O que falta? O que o PH tem que essas pessoas não têm? Ou o que você aplica que elas poderiam aplicar? Porque tem pessoas que estudam anos e anos e não conseguem. Eu acho que método é muito importante, né? As pessoas, de fato, não existe a positividade tóxica que a gente falou de vai dar certo, vai dar certo. Não é bem por aí. Tem que ter um método para estudar. Tem que, de fato, ter disciplina e o tempo é importante, porque eu estudei muitos anos. Para passar no cargo de procurador, foram cerca de 3, 4 anos estudando, muitas horas mesmo ali. Eu tomava gosto por estudar, porque eu queria ver aquele resultado. Então, obviamente, eu aplicava a lei da atração, de que, tipo, eu vou fazer aquela prova e eu vou tirar a pontuação X ou Y. Ter os métodos certos de estudar, mesmo sem recurso. Então, as pessoas, tem gente que não tem recurso, mas a internet e hoje em dia esses cursos que você às vezes custeia junto com outras pessoas, você, tipo, junta todo mundo, paga uma cota e compra um curso que às vezes você não tinha condições de pagar. Antigamente, no início dos meus estudos, a gente tinha que custear, era muito caro. Até aqueles cursinhos, tu lembra? Aqueles cursinhos para você entrar na faculdade, para vestibular? Gente, eu não Quase. tinha condição de pagar aquilo. E eu ficava estudando em casa mesmo, entendeu? Então, tipo, tem gente que não tem condições, não tinha condições, hoje em dia consegue, mesmo, tipo, não, os pais não conseguindo pagar, consegue pela internet estudar e ter bons materiais de concurso. Então, é saber o método certo e ter disciplina. Eu acredito nisso. E ter fé de que vai acontecer, que vai dar certo. E não é a realidade para qualquer pessoa, tá? Você tem que, de fato, saber se aquilo é para você. Às vezes a gente, através das vivências dos nossos pais, queremos ser médico, queremos ser advogado, mas, na verdade, não chegou nem a conhecer um médico ou um advogado para conversar E ver e se realmente como faz é o dia a sentido. dia de trabalho que você tem. É só por uma questão puramente material, puramente quero ter esse status, quero ser um doutor, eu quero... Mas ali na vivência, eu acho que 80% das pessoas que se formaram comigo na minha turma atuam na área. E Quer às dizer, vezes, 20% das pessoas que formaram comigo atuam na área, o resto foram para outras áreas, porque é muito comum as pessoas tipo, acham que aquilo é um sonho deles, mas na verdade é um reflexo de já algo, de ouviram. outras vivências dos pais, muitas vezes. Então, hoje em dia, antigamente, né, eu aconselhava muitas pessoas a seguir esse caminho que eu seguia, né, que eu segui, que é estudar para concurso, uma pessoa muito humilde, estudar para concurso e tudo mais. E continuo falando isso, mas agora tem um plus. Tenha uma experiência fora do seu contexto, sabe? Seja onde for. Se você é uma pessoa que tem condições de sair do país, saia. Se você conseguir sair da sua cidade, tiver um amigo ou um familiar em outra cidade, vá. Tenha experiências fora do seu contexto da sua geolocalização. Você vai se expor a outras situações, outras vivências, e aí pode desbloquear coisas da sua mente que você nem imaginava. Porque às vezes a gente tem esses objetivos, mas é construído pelo aquele bloco ali de realidade que a gente vive, sabe? Às vezes a gente tem uma família super disfuncional e minha família nunca tem dinheiro para nada, quero ser um médico, para mudar logo isso tudo. Quando na verdade existem muitas outras profissões, muitas outras experiências incríveis que você poderia ter, mas que você não teve porque simplesmente você ainda está naquele bloco de realidade, entendeu? Então, eu acho que sair do país, sair da sua cidade, conhecer gente nova, se expor a novas situações, novos contextos de amizade, sabe? Vai para um grupo novo da tua igreja, participa das atividades que tem no teu bairro, para tu se expor a novas situações, porque tu vai ver que as oportunidades vão começando a aparecer. Porque no final das contas, as pessoas querem ser médicas, querem ser advogadas, querem ser não sei o quê, mas na profundidade disso, elas querem outra coisa.
Elas querem estabilidade econômica, elas querem poder viajar, elas querem poder mostrar, fazer com que os pais delas Tem tenham orgulho. orgulho. Então, se ela souber disso, tipo, eu quero muito dar orgulho para os meus pais, começa a aparecer outros caminhos, que às vezes a gente achava que era ser médico, mas não era, entendeu? E aí você, quando você vibra nesse sentimento, nesse objetivo maior, os caminhos vão aparecendo de outras formas, entendeu? Tem muito isso, a gente fala muito isso na visão sistêmica, né? A gente fala, quem escolheu a tua profissão foi você ou tua família? E Hum, geralmente a gente fala muito isso eu de nunca fiz, eu tipo, quero fazer é essa sistema. babado. E aí, às vezes a gente fala assim, de tipo, geralmente aconteceu algo ali na infância que a pessoa, tipo, pegou como verdade absoluta, e aí Sim. ela escolhe uma profissão para salvar o sistema. Então, por exemplo, quem se forma, tem gente que se formou, sei lá, em contabilidade. Ah, é porque dentro de casa faltava dinheiro ou tinha questão financeira, então fazer contabilidade para salvar a minha família. Ah, me formei em psicólogo. Qual eram os traumas? O que tinha dentro da tua família que Sim, acontecia que você quer salvar? Então a gente sim. acaba escolhendo profissões para se tornar salvador do sistema Uhum. familiar. Muitas vezes, dentro dos atendimentos, quando a gente pergunta isso para a pessoa fica tipo assim: ah, porque muitas vezes a maioria, tipo, sei lá, deve estar 70% das pessoas vivem em empregos infelizes, porque não foi os empregos ali, não foi a formação que elas queriam realmente fazer, Uhum. mas fizeram porque, ai, era o sonho da minha mãe ou porque eu quis salvar alguém no meu E é sistema. muito triste, né? Porque você passa ali um terço da sua vida fazendo aquilo, né? Às vezes é algo que você não gosta, que é a representação dos seus pais, e muitas vezes você chega àquele ponto de não consigo mais mudar, sabe? Tipo, eu já Sim. tô tipo, eu tô em final, tô há muito tempo nessa carreira, construí muito relação com os meus colegas de É, a gente trabalho, acomoda, já fica aí no você conforto. acomoda e tudo mais, é muito triste isso, e obviamente essa pessoa consegue sair desse contexto, claro. Mas nossa, eu sou muito feliz na minha profissão. Eu escolhi a área do direito, que é a área tributária, que é a área que eu sempre gostei, mesmo na faculdade, eu já, tipo, gostei daquilo, e aí eu fui, tipo, não, eu vou ser procurador da área fiscal. E aí foi o que eu consegui, porque eu já conversava com pessoas, namorava com esse assunto, sabe? Então, isso representa muito no meu bem-estar hoje em dia, entendeu? Do que eu poderia ter advogado para uma área penal, por exemplo. Eu seria muito infeliz nessa área, entendeu? Então, é importante você conversar com pessoas e saber, de fato, se você... Obviamente, é como eu falei, cada pessoa tem a sua realidade, né? Tem pessoas que não têm essa opção de escolher ser tal coisa, mas tenha isso em mente como objetivo final, porque a vida são degraus, você vai chegando lá, não é uma linha ascendente, é uma coisa meio espiral Espiral. assim, e você vai conseguir chegar lá, mas tenha isso em mente, não tire isso da mente, não fique acomodado, continue isso em mente e, ao invés de reclamar por você não estar na área que você queria, né, ser infeliz e tal, mude o chip mental e pense no que você quer. Ok, você está ali naquele contexto, né? Naquela insatisfação, mas torne essa insatisfação positiva. Em vez de aquela insatisfação que vai fazer você permanecer naquela vibração, a insatisfação positiva é, ok, eu estou aqui, mas eu quero isso. Eu estou insatisfeito, mas eu quero isso. Eu olho para aquele lugar. Eu não fico lamentando sobre esse lugar, entendeu? Sim. Então, o olhar para aquele lugar vai fazer aquilo chegar, se você sentir. É, de dentro para fora. É, exatamente. Paulo, que incrível, incrível mesmo. É, a gente já está chegando aqui no final, mas tem um tema que eu queria muito, muito falar contigo que tu falou e é algo que eu acredito muito, que eu sou assim completamente apaixonada. Tu falou muito da tua conexão com a tua espiritualidade, que tu fortaleceu muito aqui em Sim, Portugal também e que hoje tu está muito bem resolvido com isso. sim. É, e aí, o que eu queria entender assim de ti mais? Tem pessoas que encontram Deus na paz, na trilha, na Sim, floresta, na sim, natureza. sim. Tem pessoas que encontram Deus quando já não aguenta mais. Qual foi essa chave para ti de, ok, agora eu tô bem com a minha espiritualidade, é isso aqui, sabe? Tô feliz, tô bem resolvido Uhum. e eu entendo que esse foi o meu encontro com Deus da minha maneira, da minha forma. O que que isso mudou dentro de você? Eu fiz uma aula de oratória, né, um curso de oratória, na altura que eu queria estar fazendo essas coisas de método, né, mentoria na internet. Eu tentei, lembra? Só que aí eu parei porque eu fui assumir esse carro lá. E aí eu fiz, nesse curso de oratória, uma roda da vida. Você já ouviu falar? Você faz uma roda, você pinta as áreas da As sua 12 vida áreas da que, vida. que você acha que está escassa, assim. Aí eu fiz, naturalmente. Legal, o relacionamento, tudo pintado, né? Um tempão já tô aí. Saúde, excelente e tal. Espiritualidade era o menor. E aí eu comecei a pensar, cara, eu preciso melhorar isso, porque quando eu era da igreja lá, no tempo, na minha adolescência e tudo mais, eu já pensava comigo, eu fiz, caramba, quando eu estou longe de Deus, parece que as coisas começam a dar errado.
Tipo, sabe? Tipo, eu às vezes não tenho dinheiro pra nada, ou acontece uma coisa muito, ou acaba um relacionamento, ou, sabe? Coisas dão errado quando eu tô perto de Deus, quando eu tô longe de Deus, eu pensava comigo. E aí, quando eu fiz essa roda da vida já aqui, eu pensei, cara, eu tô, de fato, porque eu rompi com essa minha estrutura religiosa, né, que eu era adventista e seguia todas as doutrinas da adventista, e eu rompi com isso quando eu saí do Brasil. Lá eu já não estava mais nessa religião, mas aí eu continuava naquele contexto familiar, então acaba que indiretamente eu tinha aquelas vivências. E aí rompi, mas eu não me apeguei a nada. Rompi, é como se tipo, eu rompi e Deus não está mais presente na minha vida. E aí surgiu, eu sempre comecei, eu namorava muito assim com a ayahuasca. E Eu sou aí, louca pra fazer. nossa, eu namorava muito, eu fiz, nossa, isso é muito interessante, porque isso vem de dentro para fora, tudo que eu penso, sabe? Tudo conspirava para eu conhecer aquela coisa. E eu peguei um BlaBlaCar no Brasil, antes de vir para cá, e o cara do BlaBlaCar disse que fez uma cerimônia da ayahuasca e começou a conversar, e eu, tipo, foi entrando no assunto e tal, 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 tal. Cheguei em Portugal, e isso foi indo para o aeroporto. Cheguei em Portugal, pronto, comecei a participar dos meus encontros aí, e aí, numa mesa lá do outro lado de um bar que eu tava, um cara falou, eu fui na cerimônia da ayahuasca, conversando com outra menina. Aí eu, caraca, chegou a hora, fui chamado. Que tem essa coisa, tipo, você tem que se sentir chamado. Aí fui lá e comecei a conversar com ele. Ele disse: Não, vai ter uma cerimônia aqui em Sintra. É uma pessoa que vai vir do Brasil, vai trazer medicina, é um xamã. E aí, se tu quiser fazer, é um grupo bem restrito, porque a gente só pode ser 11 pessoas, aí eu quero fazer. E a partir desse momento tudo mudou. Fiz essa cerimônia, despertei um lado emocional meu que eu nunca tinha visto, uma expansão de consciência enorme, de ter visões incríveis. Você é consciente de tudo, né? A ayahuasca, pronto, é uma cerimônia conduzida por um xamã, é uma planta da medicina, uma planta que faz você ter percepções espirituais. Eu sempre trago para o lado espiritual, incríveis, e eu sempre tive essa expansão de consciência incrível, assim, de ver coisas que estavam enterradas e que eu meio que trago e fiz. Agora eu sei porque isso aconteceu, agora eu sei porque tem pessoas que voltam ao passado, né? Rafael Freitas que foi 10 anos de terapia numa noite só. Ele voltou ao passado para resolver bullying que cometeu. Ele voltou, ele lá e resolveu. Então você, tipo, resolve questões familiares, você expande sua consciência. E eu despertei o meu lado espiritual. Então começou a vir daí, eu comecei a Eu me saio daqui conectar direto muito. para a ayahuasca. Comecei a me conectar muito com a natureza, nas cachoeiras, lá de Foz do Iguaçu. E me conectei muito, assim, ao ponto de sentir muito. E vinha tudo dentro. Quando eu me questionava, eu estava na cerimônia, eu questionava quem é Deus. O que é que aconteceu comigo? As respostas elas vinham de dentro para fora. É como se Deus estivesse dentro de mim, e eu acredito muito nisso. Deus está dentro de mim e ele me responde, assim, sabe? Tipo, vem tudo de dentro para fora. E você pensa naquilo e aquilo já te leva para outro caminho. E tudo é verdade, sabe? E a ayahuasca ela é muito universalista. E até para isso eu me liguei, no sentido da universalidade das questões religiosas. Então, como eu já tive experiência na evangélica, na católica, na umbanda, a ayahuasca tem raízes do xamanismo, né? Eu comecei a pegar um apanhado de cada religião, e isso aqui é importante, e ver que todas são como raízes que levam para a mesma árvore, sabe? Então, na ayahuasca, no xamanismo, foi onde eu me encontrei. Assim como uma pessoa que está na religião evangélica ou católica, ela pode se encontrar lá e de fato ela ser aquela raiz que leva para a árvore. E é muito bonito você ver que uma pessoa tem uma vivência e, e é muito bem resolvida na religião dela, sabe? Vivendo o que de fato importa, que é Deus, que é esse amor todo, que é essa energia maior. E a pessoa é uma pessoa que vive, não é aquela pessoa hipócrita, Sim. apegada em doutrinas e tudo mais. Então, quando eu vejo uma pessoa, eu tenho amigos incríveis, inclusive Clarice, uma amiga minha de Foz do Iguaçu, evangélica, e quando eu vejo a forma como ela conduz a religiosidade dela e o servir dela, eu acho lindo, sabe? Porque você sabe que, ok, você encontrou a sua forma a sua ligação com Deus, você encontrou aí, assim como eu encontrei na minha espiritualidade. E para mim foi importantíssimo eu ter saído de lá, ter essa experiênciazinha em Sintra, fazendo ayahuasca, e depois disso já fiz já umas 5 cerimônias ou mais, para eu encontrar a minha espiritualidade. E isso veio como? Num livro, na roda da vida, quando eu Museu. pintei
E eu preciso melhorar isso, eu preciso me conectar com Deus porque tá dando tudo errado, sabe? E aí voltei Essa a me consciência, né? conectar. Essa virada de chave. Exatamente. E foi incrível, porque tudo veio na hora certa. A lei da atração, e aí veio o meu livro, a ayahuasca também conectada com isso tudo, tipo, sabe? Tudo acontecendo ao mesmo tempo, assim, tudo ligadozinho, bonitinho, no tempo certo. Incrível, né? É muito É lindo, uma né? experiência assim, sobrenatural, acho que é Nossa, legal. surreal. Não, se você não fez, eu já fiz de Eu ayahuasca, tenho vontade, nunca fiz. já fiz também a dos Vou anjos, já fazer, já fiz quero várias. saber. Eu Depois, fiz com um depois quero a pajé, minha filha. indicação. Pajé. Um pajé lá da Amazônia, foi pra Foz do Iguaçu, eu fiz com ele. Pajé, assim, cantando aquelas músicas bem da terra mesmo, bem originária, da cultura originária. Acho lindo demais. Uau. Você tá há mais de 11 anos em um relacionamento. Vai fazer 12 anos. A gente cresce, Julho. evolui, se transforma. Como é amar alguém, estar em um relacionamento há mais de 11 anos e se transformando ao mesmo tempo? Eu acho que respeitando a individualidade de cada um, né? Eu e Rafa, a gente tem muito isso, desse respeito à individualidade dele e ele respeita a minha ao ponto de eu quero fazer uma trilha agora, eu quero me encontrar com um grupo de desconhecidos e vai, sabe? Não, eu quero ficar em casa produzindo minha música, ok, fica, sem a necessidade de fazer tudo junto, sabe? E essa individualidade de cada um faz eu crescer junto na minha individualidade, faz ele crescer na individualidade dele e faz a gente se escolher como casal todos os dias. E não aquela como se a gente estivesse sempre junto, andando junto, fazendo tudo junto e forçando uma conexão que às vezes não existe porque eu não trabalhei bem a minha. A minha tem que estar boa. Hoje em dia eu tenho os meus próprios amigos, eu tenho as minhas aventuras na natureza, eu gosto de acampar, eu sou uma coisa bem roots, ao mesmo tempo que ele já é uma coisa mais fancy, mais sofisticada, por mais que ele queira me acompanhar, mas ele já tem uma outra personalidade. Eu gosto muito de fazer amizades novas e do nada assim sair falando com um estrangeiro, conhecer a cultura dele lá do país que eu nunca ouvi falar, conheci a semana um cara de Madagascar, meu Deus. É um país que eu fiz, gente, mas onde é que fica isso? E ele Nem sabia que contando, existia e esse eu país. contando e eu me interessando, e eu tipo, achei um máximo, e aí depois a gente já tá combinando outras coisas, sabe? Eu gosto muito disso. É a minha individualidade, eu gosto de ler, eu sou uma pessoa mais centrada, eu gosto de aprender coisas novas. E ele tem a dele, então a gente se respeita, cresce junto na sua individualidade e cresce junto como casal também. Até porque a gente gosta muito das mesmas coisas. Quando a gente tá junto, nós somos os melhores amigos, os melhores amantes, os melhores viajantes. Eu, quando tô, tipo, numa viagem com outra pessoa, eu fiz, caramba, Rafael, eu queria estar aqui. Tipo, a gente tá às vezes risadas, a gente parte de diversões, a gente tá junto, parece dois pirrais, brincando e para lá, para cá. Então, tipo, é como se fosse mesmo um crescimento individual e mútuo ao mesmo tempo, sabe? Sem ninguém soltar a mão de ninguém. Mas a gente, quando respeita as nossas individualidades, a gente potencializa esse crescimento. Do que, imagina, tu faz tudo junto. Uma pessoa, ela não está crescendo. E aí tu vai arrastando. Sustentando outro, né? Eu vejo muito como E fica lento, o lento fica, tipo, muitas vezes vive até na hipocrisia, sabe? De um relacionamento que às vezes já não dá mais certo. E eu vejo muito isso num relacionamento que os meus pais tinham. Um relacionamento muito apegado a dogmas de precisamos estar juntos por causa da igreja, sociedade. da sociedade, eu não posso separar, e totalmente infelizes, envolto de traições e de toxicidades e violência, sabe? E eu não quero isso para minha vida, jamais. Jamais. E é por isso que eu falo muito isso para as pessoas, mas eu acho que é mais compreensível quando você tem um relacionamento mais longo. Sim. Porque acho que quando você está no início do relacionamento, aquela paixão avassaladora, aquele amor dali de um ano de relacionamento, você de fato quer fazer tudo junto. Até para conhecer a pessoa, né? Saber com quem você está lidando e aquilo ali ir aprofundando. Mas eu acho que é interessante desde o início você já estabelecer isso. Olha, eu tenho as minhas questões, individualidade, eu gosto muito de fazer isso e você também não deixe de fazer isso por causa de mim, não deixe de sair para esse lugar por causa de mim. Então, esse diálogo, né? Tem que ter um diálogo. Que é importante. Tem é? uma coisa que a minha psicanalista fala que eu gosto muito, que é o relacionamento, ele é dualidade. E as pessoas acham que é unidade. Uhum. E é aí onde muitos se quebram. Porque realmente a gente vê, tem muitas pessoas que faz tudo sozinho, tudo junto, não pode sair sozinho. Você vai dizer, vamos fazer tal coisa. Mas eu não posso, porque...
Sabe? Tipo, e eu falo, gente, às vezes eu até trago muito isso no meu Instagram, às vezes eu vou passar por um cancelamento aqui. Aí, É porque no Brasil tem muito isso, né? Os casais, eles fazem é, tudo junto. tudo. Tipo, Respirou, obviamente, não não vou pode engravidar, sair, não mas... pode fazer nada É, sozinho, é tipo assim, é um invadindo ali a privacidade do outro, e eu falo, cara, isso não é saudável, nunca foi, nem será. exatamente. Não é saudável. É que as pessoas confundem muito, ai, por causa do relacionamento, tá? Cara, realmente, dualidade, cada um tem que ter a sua vida e os dois se complementam. Eu acho que eu acredito muito E nisso. se escolherem mesmo, Todos os sabe? dias. Tipo, olha, eu sou essa pessoa aqui, eu de fato me conheço profundamente e eu, nesse meu nível de consciência sobre eu mesmo, escolho estar com você, Sim, isso entendeu? é E importante. não uma coisa inconsciente, uma coisa tipo, a gente tá aqui só por tabela, sabe? É. Então, Só para cumprir tabela, e aí é o comodismo, o conforto, vai muito a, nessas a, questões. suprir as carências, né? Um vai suprindo do É outro, lógico. assim, e você não percebe. Não, com a gente não. A gente sempre foi um relacionamento saudável e são 12 anos juntos. Um É relacionamento uma gay de vida. 12 anos é o quê? 77 anos de... 81 anos. É, porque é muito difícil, né? Aqui na Europa, principalmente, as pessoas aqui são muito individualistas, né? E constroem as suas próprias questões. E os gays, então, também tem mais ainda essa individualidade pelas questões familiares que já teve, né? Então, aprendeu a batalhar as suas coisas sozinho, sem depender de ninguém. E um relacionamento de tanto tempo, assim, é muito bonito de ver e eu admiro muito, assim, a nossa É história. lindo, não sei. Tu também tá há muito tempo também, né? Já tá há alguns anos aí, já construindo, já. E dá para ver que vocês respeitam a individualidade, também estão crescendo juntos e ver que esse potencial que começou contigo, né? Esse trabalho mais de trabalhar os teus Sim. objetivos, na garra e tudo mais, e ver que tu influenciou ele e ele também está nesse. E aí E vai se ver que vocês completando. estão se juntando e crescendo juntos, tá vendo? Esse é o melhor exemplo que tem, sabe? Uau. Dois pontos, então, para a gente encerrar. Tá. Imagina que você acabou de ganhar um balão gigante, e ele vai, assim, tipo, para o mundo inteiro, onde todo mundo vai ter acesso a esse balão. Qual frase o PH estamparia nesse balão para as pessoas, para o mundo inteiro? Eu falaria sobre espiritualidade. A espiritualidade são como raízes que levam para o mesmo lugar, o mesmo bem comum. Encontre a sua raiz. Seria isso. Uau, nossa, forte. Seria isso. Sim. Encontre a sua raiz. Encontre a sua raiz, verdadeiramente. Que essa raiz leve você lá. Que não seja uma construção de outra pessoa. Você vai saber quando ela for sua raiz, sabe? Que seja consciente. Não seja uma construção da sua família. Sabe? E que leve o mesmo bem. E esse bem não é qualquer bem, não. É um bem que é um amor, é um bem que é uma vibração imensa, é um bem que vai fazer você evoluir, é um bem que você vai respeitar o outro, é o bem que você vai saber, você vai olhar a raiz do outro e você vai ver que legal isso, a gente vai juntos para o mesmo lugar. E agora você vai escolher um balão para furar. Eita. O que você vai soltar hoje? Não pode soltar com a Rosa e por quê? Cara, eu vou... Eita, tô em dúvida desses dois. Mas eu vou soltar esse aqui, esse Cidade de Agradar. Vou soltar esse balão, porque eu fui muito moldado para não ser rejeitado, para agradar os pais, para fazer com que eu parecesse uma pessoa máscula, não seja afeminado, porque a afeminada é ruim. Então, eu fui muito conduzido nessa necessidade de agradar e de ser bem visto, né? E isso não me fez bem. Estou perdendo bastante isso já. Então, é um balão que eu já soltei já, estou só selecionando, mas já não faz mais parte da minha vida, necessidade de agradar. Eu acho que se permitir errar, né, aquilo que a gente falou, eu acho que vem muito daí também. Tipo, cara, eu sou quem eu sou, tenho essa minha personalidade também, tenho as minhas vivências, eu não preciso agradar ninguém, não preciso me colocar em uma bolha ou em algum comando para agradar alguma pessoa, alguma situação. Então é um balão que não me pertence mais. Se toda vez que você se cala, uma parte sua se apaga, qual foi a parte que você se calou e que você sente que se apagou? Papo, sem racional. Ai, de novo, de novo, de novo. Se toda vez que você se cala, uma parte sua se apaga, qual foi Tá. a parte tua que se calou e que você sente que se apagou? Minha essência. Total minha essência.
Porque aí quando você se cala, é, você torna a verdade o motivo por que você se calou. Seja uma vergonha. Ah, eu não vou falar nessa situação, eu tô com vergonha. Pronto, a verdade é a vergonha. A vergonha se tornou verdade na sua vida e vai se tornar cada vez mais que você se cala, por exemplo, né? E você deixa de mostrar a sua essência. Por quê? Porque você se calou. Então, eu acho que deixaria a minha essência, certo? Me calo. Então, cada vez mais eu estou hablando mais e colocando para fora, principalmente os meus sentimentos, como eu te falei, que sou muito racional, para colocar para fora mesmo e mostrar essa minha essência, que eu sei que está dentro de mim. Eu sou um cara sensível, eu quero falar cada vez mais. É isso. Incrível, incrível. Maravilhoso, muito, muito bom te receber aqui. Tenho certeza que foi incrível e que as pessoas que vão nos ouvir depois vai reverberar e transformar muitas coisas dentro dessas pessoas. É uma honra te receber aqui. Ah, Fiquem prazer todos que foi pode meu. soltar com a Rosa. Em breve a gente vai Obrigado. soltar no Incrível. Spotify, no YouTube. Dá um abraço! Ah, obrigado. Adorei, adorei. Espero que reverbere mesmo isso Com daí. certeza. Que seja uma sementinha na vida de várias pessoas. Tchau!